ser uma vida de paz, tentando gravar vídeo do YouTube com uma bebê recém-nascida. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, pra começar esse vídeo, adianto que Laura está dormindo, querendo acordar. Então, assim, vida real, de paz, de recém-nascido. Vai ter momentos, talvez, que ela chore, que a gente pegue, enfim. Mas a gente tá aqui nesse vídeo pra falar sobre o período que a Laura passou no hospital, na UTI neonatal, que foi um tempo, assim, bem complicado e a gente queria compartilhar com vocês. Quem viu o vlog do nascimento dela viu que em determinado momento do vídeo, né, eu até aviso assim, gente, daqui a pouco eu vou dar o celular pra Larissa, pra ela poder gravar mais, e de repente a gente desaparece, a gente para de gravar, e aí corta a gente pra 7 dias depois, a gente chegando em casa, né? E a gente esperou esse tempo passar pra gente poder... tá tudo certo, enfim, pra gente poder vir aqui e contar isso pra vocês, contar o que aconteceu, o que houve, porque a gente não deu muitos detalhes, mas a gente vai contar tudo hoje pra vocês. Vamos lá? Exatamente. Eu ainda vou fazer um relato de parto, né, contando, mas a gente quis falar sobre essa parte que a gente passou. A Laura, quando ela nasceu, ela veio pro quarto, ficou com a gente, né, ela dormiu comigo, o parto foi à noite. Então, assim, ela dormiu comigo, no dia seguinte ela ficou comigo. Só que teve um momento que ela foi tomar banho, né, na realidade, com as enfermeiras. E quando ela voltou, ela tava colocando uma coisinha escura da boca. E aí tava se sujando, de vez em quando tava saindo. Aí teve um momento que nós estávamos no banheiro, né, e aí a Laura botou um pouco de sangue pela boca. Né? E aí foi a minha pastora, tava com a gente, né, a minha bispa, e foi ela que viu, que chamou as enfermeiras e tudo mais. Ela tentou me poupar de ver, só que quando ela limpou eu acabei vendo que tava saindo sanguinho da boca. Mas confesso que eu não me desesperei, achei que fosse uma coisa... E aí eles levavam ela, né, pegavam a Laura e levavam, olha, a gente vai levar ela pro berçário pra gente poder analisar, pra gente poder ver o que aconteceu e tudo mais. E aí, eu nem lembro quanto tempo foi, algumas horinhas, ela ficou no berçário. Quando de repente entra uma pediatra dentro do quarto para poder falar com a gente sobre o que estava acontecendo com a Laura. E aí, acho que Larissa pode falar muito mais do que qualquer um, porque a pediatra falou muito direcionado para ela, né? Ela estava sentada na poltrona, a pediatra falou muito olhando para ela, eu estava no sofá um pouco distante. E foi uma hora, inclusive, que a Larissa desabou de chorar, que foi, né? Porque ela veio falar, né, que a Laura, ela teve suspeitavam, né, de uma hemorragia digestiva. Do recém-nascido. A hemorragia do recém-nascido. E aí ela falou que a Laura ia precisar ficar em observação 24 horas. Primeiro ela falou isso, que ia precisar ficar em observação 24 horas, sem leitinho, somente no soro, na UTI. E aí quando ela falou isso, que foi que eu chorei, né? Imagina eu operada, né? Tava um dia ali de operada, recebendo essa notícia. Foi assim, um baque muito grande, que a gente não espera, né? Em nenhum momento da minha vida eu imaginei que a minha filha precisaria ir pra UTI quando ela nascesse. Então, assim, você falou uma coisa? Eu ia até explicar, né? Não sei se você vai falar sobre isso, mas por que aconteceu isso, né? O que os médicos contavam pra gente sobre a questão da hemorragia digestiva do bebê é que todo bebê, quando nasce, ele recebe uma dose de vitamina K, justamente para não acontecer isso, para prevenir que isso aconteça. Mas a dose que foi dada para Laura não foi suficiente. Então, eles deram vitamina K, mas mesmo assim ela teve essa hemorragia digestiva. E aí eles precisariam levar ela para dar mais doses de vitamina K e também para poder fazer essa limpeza, né? Então, por isso que ela teve que ir para UTI, porque na UTI eles tiveram que tirar o leite, né? Ela ficou por muito tempo só no soro, então ela se alimentava realmente só pelo soro, enquanto eles iam limpando mesmo o estômago dela, né? Tirando todo o sanguinho e tudo mais. E a partir do momento que ia saindo o sanguinho, que tava limpo, eles deram também omeprazol pra ela, enfim. E aí sim ela ia começar a receber um pouco de leite. Então ela ia recebendo aos pouquinhos. Ela começou na sonda, né, recebendo. E aí aos pouquinhos ela ia começar a receber doses de leite e o soro ia diminuindo. E eu lembro do primeiro dia, né, assim que ela foi, a gente demorou muito pra conseguir ver ela, porque eles estavam fazendo alguma coisa lá na UTI, e a gente ficou sentado lá na porta do UTI. Mais de 4 horas. Por muitas horas, esperando pra ver a Laura, né, porque até então, desde que tinham levado ela pro berçário, eu não vi mais a Laura. Então levaram ela pro berçário
pro berçário, acho que era umas 4 horas, né, da tarde. Eu só fui conseguir ver a Laura de novo 8 horas da noite, que foi a hora que a gente conseguiu entrar na UTI. Né? E, gente, a pior coisa é uma UTI, aqueles barulhos. Eu lembro que quando eu saía da UTI, aqueles barulhos continuavam na minha cabeça. Os barulhos das crianças. A Laura, graças a Deus, não precisou ficar em nenhum aparelho, né? Graças a Deus, eles estavam só monitorando ali os batimentos, né? As coisinhas dela. Mas ela não precisou ficar em nenhum aparelho. Mas só os barulhos do aparelho lá da UTI das outras crianças, isso já mexe muito. Então, por mais que todo mundo falasse assim, o quadro dela não é grave, é uma coisa simples, que acontece muito, a mãe fica desesperada. Então, no primeiro Porque dia... não é normal. Não é normal, exatamente, você ficar numa UTI. Mas a criança, né, quando nasce que ela precisa ficar no hospital, automaticamente ela vai pra UTI, porque lá é onde tem monitoramento 24 horas, né? Então, assim, eu fiquei muito arrasada. Eu chorei muito quando eu vi a Laura lá com a sondinha, com aquele sanguinho saindo, com o acesso pro soro. Só de fraldinha. Só de fraldinha ali, assim, sem ter um contato, sem ter um colo, sem ter nada, sabe? Foi muito difícil, assim. Mas o segundo dia, pra mim, ainda foi o pior de todos. Porque a Larissa ainda estava internada, né, na terça-feira. E aí eu dormi com a Larissa no hospital, de terça pra quarta. Nós dormimos lá e a gente estava na expectativa de no outro dia a gente conversar com a pediatra e a gente receber alta, né, junto com a Larissa. A obstetra da Larissa foi na terça-feira, falou, Larissa, eu vou esticar a sua alta para 7 horas da noite da quarta-feira pra gente tentar ver se você consegue sair junto com a Laura, porque se ela tiver alta, vocês têm alta juntas e tudo mais. Ok, aí nos nossos planos a gente sairia na quarta-feira com a Laura e estaria tudo certo. Mas não foi assim, né? A gente já tinha uma desconfiança, talvez, que ela poderia ficar um pouco mais. Né? A gente tinha fé, né? Mas tínhamos fé. E aí na quarta-feira, né, a gente tentando falar com a pediatra, e acabou que quem foi falar com a pediatra sozinho fui eu, porque ela estava sentindo muitas dores, porque ela ficava chorando e etc. Então estava doendo bastante os pontos, né, da cesárea, enfim. E aí ela ficou deitada e eu fui falar com a pediatra. E aí a pediatra explicou tudo que eu já falei pra vocês, da hemorragia digestiva do bebê, do que estavam fazendo, dos medicamentos que estavam dando, e etc. E falou, olha, pai, ela não vai ter alta agora. A gente vai precisar manter ela em observação, porque a gente vai precisar ir diminuindo a quantidade de soro, a gente vai precisar terminar de limpar o estômago dela, para aí sim a gente conseguir começar a dar as doses ali de leite, enfim. Então isso iria demorar. Ou seja, a gente não sairia da quarta-feira com a Laura junto com a gente. Isso não iria acontecer. E aí não faria mais sentido também a gente ficar até as 7 horas, né, lá no hospital. Então o que a gente fez foi, a gente ligou para a obstetra e ela liberou a Larissa para poder sair. A gente saiu de lá, era por volta de umas 2 horas da tarde, né? E a gente saiu ali do hospital. E o Jade, ele ficou muito mais por dentro ali da situação, porque eu fiquei muito nervosa, né? Eu já tava abalada por conta da cirurgia e tudo mais, e aí veio toda essa questão, então assim, eu fiquei muito mal, né, que já estava fisicamente, e fiquei emocionalmente. E aí, quando eu chorava, piorava a situação, eu sentia mais dores, enfim, tossia. Foi assim, um verdadeiro caos, né? E aí, quando eu soube que ia sair sem a Laura, aquilo ali me abalou completamente. E aí o Jade, então, ele ficou muito mais ativo nessa questão do que eu, né? Me deram até um remedinho um calmantezinho pra eu ficar calma e tudo mais. E ao longo disso tudo ainda teve a questão de amamentação, né? Que foi uma outra questão que a gente pode gravar aqui também, que acabou abalando um pouco a minha produção do leite. Mas aí a gente saiu, né, na quarta-feira, como o Jade falou. Sem Laura. Sem Laura, arrasados. E é muito interessante que quando a gente chegou pra operar na segunda-feira, eu vi mãe saindo sem o filho, né, ou a filha, enfim. E aí eu falei assim, nossa, que triste. E quando eu me vi naquela situação, na quarta-feira, aquilo me abalou. Eu falei assim, meu Deus, eu imaginava sair daqui com a minha filha, não viver essa situação. Mas a gente veio pra casa, né, foi horrível chegar aqui sem ela, olhar o quarto, as coisinhas dela, né, e eu falei assim, Jade, vai ter dia que eu não vou pra UTI, porque eu estou muito cansada, tô muito abalada, eu não aguento olhar a Laura lá e não chorar e não ficar mal. Toda vez, gente, que eu ia, eu chorava e ficava mal. E a outra coisa, né? A maternidade é longe, a gente mora em Itaboraí, a maternidade é em Niterói.
Então é pelo menos ali sem Viagem. trânsito, uns 30 minutos, 35, 40 minutos de viagem. Também era sacrificante entrar no carro e tudo mais, então era difícil também Toda pra ela, viagem né? era muito Mas difícil. a gente começou. Quinta-feira, fomos. Sempre na esperança da Laura receber alta, eu levava a sair da maternidade dela e a gente levava o bebê conforto na esperança dela ter alta todos os dias. A gente saiu na quarta, né? Então a gente começou a nossa saga na quinta. E aí, gente, nós fomos pro hospital quinta, sexta, sábado, domingo, segunda E terça. e terça-feira, né? Todos os dias a gente tinha a esperança de ela vai dizer que ela vai ter alta. E nunca ela dava uma perspectiva nenhuma. A gente tem sempre se previsão. baseava muito pela quantidade de soro que ia diminuindo e a quantidade de leite que ia aumentando. Porque a gente sabia que se ela saísse do Saísse do soro soro, e ficasse começasse a tomando tomar leite. leite, era sinal de que ela ia ser liberada. Mas os médicos nunca davam nenhuma Previsão. Previsão Sempre assim, pra não tem gente. previsão, depende da Laura, depende como ela vai reagir. E aí aquilo acabava com a gente, né? A Gente. gente botava metas, tipo assim, não, até sexta ela sai, não saía. Não, até domingo ela sai, não saía. E as nossas metas nunca eram alcançadas. Gente, assim, eu nunca tinha entrado numa UTI. Assim, é um lugar, foi o que Larissa falou, né? É um lugar que é muito delicado, porque a gente viu, né, tantas outras crianças em situações tão difíceis, crianças tão pequenininhas, crianças respirando por aparelho, né? Eu lembro que teve um determinado momento, a gente todos os dias orava pela Laura, né? A gente tinha a oportunidade de colocar as mãos ali, né, por dentro de um buraco que tinha e tocar na Laura. E eu sempre vezes tocava. pegava. A gente pegou também, Larissa amamentou, ela ficou no nosso colo. Mas eu lembro que todas as vezes eu ficava acariciando ela e eu orava e eu cantava, né? Então, em alguns momentos eu cantei pra ela, né, declarando vida de Deus sobre ela. E teve um determinado momento que, assim, o Espírito Santo me incomodou de orar também pelas outras crianças, né? Então, a gente tem que orar sempre baixinho, né? Porque ali é silêncio. Mas eu orei ali pelas outras crianças que estavam no hospital ali, na UTI, né? Porque eram crianças em situações muito difíceis. Mas a gente crê num Deus de milagres, né? A gente crê num Deus que pode fazer, né? Mas foi, assim, realmente um momento bem delicado. Larissa chorava muito mais do que eu. Então eu tentava ser o forte e não Já chorar era forte. muito. Mas eu chorava, tanto que teve vezes que eu fui sem ela. E as vezes que eu fui sem ela, eram as vezes que eu chorava mais, né? Olhando ela naquela situação. Por mais que a gente sabia que ela estava bem. Mas é uma situação de vulnerabilidade. O fato de você deixar lá, a minha sensação era, eu estou deixando minha filha abandonada, minha filha está sozinha, tá sem uma proteção, né? Então, assim, não era só pelo quadro dela, mas por isso, por essa sensação de deixar ela ali sozinha, sabe? Pra mim, ela tava desprotegida. Eu imaginava que minha filha chorava e ficava chorando por horas e ninguém ia ver, né? Ou demoravam até atender ela. São várias coisas que a gente fica pensando, né? Então, assim, é complicado. Mas as enfermeiras, graças a Deus, eram muito boas. Tiveram algumas que colocavam um lacinho, que arrumavam as coisinhas dela toda bonitinha, que colocava luvinha combinando com a meinha. Então a gente via o cuidado, assim, da enfermeira com o bebê, sabe? Especialmente com a Laura. Então isso deixava o coração quentinho, né? Algumas enfermeiras que chegavam lá falando da Laura, olha, a Laura é assim, a Laura é assado. Então, assim, via que tinha um carinho, um cuidado com ela, sabe? Isso deixava a gente mais tranquilo, sabendo que ela estava bem cuidada, né? Mas assim, foram dias que a gente precisou crer, confiar em Deus. A gente só fazia isso basicamente. A gente ia e passava ou a manhã toda, ou manhã barra tarde e voltava pra casa. Eu nesses dias não trabalhei, quase não consegui fazer nada. Tentei fazer uma coisa ou outra, mas a gente só conseguia pensar nela. A gente ia pensando nela, a gente voltava pensando nela, né? Mas crendo, né, que ela iria estar bem, né? E até que chega a segunda-feira, né, onde a gente tem ali, né, a notícia super boa. Quando a pediatra chega ali pra conversar com a gente, ela fala, a gente já vai tirar o soro dela e aí com isso ela vai poder ir. Amanhã. Aí eu, poder ir amanhã. Aí eu, ir pra casa? Aí ela, não quer que ela vá pra casa não? Falei, claro que eu quero, é o que eu mais quero, né? E ela foi e disse, amanhã provavelmente ela vai ter alta. E aí a gente saiu, gente, dali
radiante. Tinha aquilo, né? Tinha 10% de possibilidade de ela não ter alta. Não, não tem Mas a alta. gente Porque iam esqueceu tirar isso. ainda o soro, acho que ia ser 6 horas da noite. Aí ia depender de como ela ia reagir sem o soro, só com leitinho. Né? Então, assim, a gente ficou naquela expectativa dela sair, mas também aquele medinho de e se ela não reagir bem, né? Somente com leite. Então, a gente ficou nesse... Mas a gente avisou pra todo mundo, pros nossos pais, pros nossos amigos, todo mundo, que Laura provavelmente ia ter alta no outro dia. A gente levou sair da maternidade, a gente foi pronto, preparado pra isso. E finalmente, quando a gente chegou lá, aconteceu, gente. Conversamos com a pediatra, ela explicou tudo pra gente, tudo que precisaria ser feito e etc. Deu todas as orientações. E a enfermeira vestiu a Laurinha, colocou a saída da maternidade dela, ficou linda, ficou uma princesa. E aí a gente consegue sair daquele lugar com a Laura nos nossos braços, felizes e gratos pelo que Deus estava fazendo com a gente. E assim, eu sei que tem crianças que ficam muito mais dias, que tem situações muito piores, assim, mas, gente, 7 dias parecia uma eternidade. Uma semana pareceu, assim, que não ia passar nunca, que aquilo nunca ia acabar, sabe? Aquela situação, a gente ficava lá nos bancos desconfortáveis, sabe? Levava comida, às vezes tinha que gastar com comida, enfim, era toda uma situação que a gente teve que passar, né? E parecia que não ia ter fim, mas graças a Deus passou, a gente conseguiu trazer a Laura com saúde, né? Isso que é importante. E talvez você pense assim, nossa, mas foi uma coisa simples, talvez você possa olhar. Eu sei, a gente viu muitos quadros muito piores, mais graves na UTI, crianças muito mais debilitadas, sabe? A gente viu casos de crianças que estavam tendo cirurgia na cabeça, recém-nascidos, crianças que estavam respirando por aparelhos muito pequenininhas. Quando a gente saiu da UTI, inclusive, tinha um casal, né, que a gente via sempre, porque a gente já decorava o rosto de alguns casais, e a enfermeira acabou confidenciando pra gente que naquela manhã aquele casal tinha perdido, né, o bebezinho, né, eles estavam há dias lá já, né, e o bebê tinha falecido naquela manhã. E assim, eu agradeço a Deus pelo que ele fez pela Laura. Eu sei que foi uma coisa simples, mas eu entendo também, gente, que testemunho, sabe? Que processos, cada um tem o seu, sabe? Esse foi o nosso processo, esse foi o nosso testemunho. Ainda que talvez você possa olhar e falar assim, foi simples, o meu filho ficou 1 mês, 2 meses e etc. Mas cada um tem a sua história, o seu processo, aquilo que Deus, né, deu ali pra suportar. E a gente gosta muito de compartilhar. Não pra... fazer sensacionalismo, não pra nada disso, sabe? Mas eu acho que é muito pra gente poder engrandecer o nome de Deus, sabe? A gente precisa louvar o nome de Deus, a gente precisa engrandecer, sabe? É isso que a gente acredita que os processos que a gente passa são pra isso. São pra gente dizer, nós passamos por isso, mas nós vencemos. Inclusive o nome da Laura agora faz muito mais sentido, porque o nome da Laura significa triunfante, gloriosa, vitoriosa. E eu falava muito isso pra ela, falava, filha, você é uma triunfante, você é uma vitoriosa, porque você teve essas dificuldades, mas você venceu, você tá aí, sabe? E muitas outras coisas você vai vencer, muitas outras coisas você vai triunfar. Então a gente sai com muita gratidão a Deus, crendo que Ele estava com a gente em cada momento do processo, né? E crendo muito que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Ele é bom. Acho que se não fosse ele, gente, eu não teria aguentado. Porque eu fiquei assim... Eu me vi muito mal. Sério, eu acho que se não fosse realmente Deus... Eu não sei como seria. Não sei, eu acho que é Ele que me sustentou pra ir todos os dias lá, olhar a Laura. E eu já chegava e falava, oi filha. Quando eu falava oi filha, eu já tava chorando. Eu não aguentava. Então, assim, realmente, quando a gente tem Deus, as coisas são bem diferentes. A gente... Por mais que a gente sabe que é um momento difícil, mas a gente tem uma paz no nosso coração, a gente tem a certeza de que Deus está trabalhando, de que Deus está cuidando, sabe? Que fique pra você também. Se você estiver passando um momento difícil, um momento delicado, se apegue ao Senhor, se agarre a Ele, ore, busque, porque apesar das circunstâncias difíceis, Ele vai trazer paz no seu coração, Ele vai trazer fé pro seu coração pra você enfrentar esse momento, pra você crer que tem uma luz no fim do túnel, e essa luz se chama Jesus, né? Ele é a nossa luz.
Então é isso, gente. A gente compartilhou um pouquinho com vocês sobre esse testemunho do que Deus fez na vida da Laura. Como a Laísa falou, ela vai gravar um outro vídeo falando sobre o relato de parto e etc. Mostrando um pouquinho, contando a experiência pessoal dela ali. Enfim, tem muita coisa pra contar em relação a isso, né? E eu queria te encorajar a você, óbvio, curtir esse vídeo. Isso aí já não precisa nem dizer, né? Curtir esse vídeo, por favor. Comentar aqui também, sabe? Deixa um comentário, engrandece o nome de Deus junto com a gente. Conta talvez da sua experiência, se você viveu algo semelhante, se você é pai, se você é mãe, se você conhece alguém. Mas eu acho que o que eu queria mais pedir pra você é que você compartilhasse esse vídeo com alguém que esteja passando por uma situação semelhante, sabe? Alguém que precisa de um milagre, alguém que precisa de uma intervenção de Deus, um pai ou uma mãe que esteja passando por uma situação semelhante à que a gente passou, sabe? Que talvez esteja com um filho na UTI, com um filho doente. Envia esse vídeo para injetar fé no coração dessa pessoa, sabe? A gente veio pra cá contar isso no YouTube pra isso, pra gerar fé no seu coração, pra dizer, Deus pode fazer. Ele é um Deus de causas impossíveis, ele é um Deus de milagre. Então, compartilha esse vídeo, vamos fazer uma corrente aí, né, de disseminar fé, compartilhar fé aí pra outras famílias. Amém. Então é isso, gente. É isso. Espero que esse vídeo tenha te edificado aí de alguma maneira. E Laura dormindo. Laura plena. E a mamãe tá aqui, ó, balançando um carrinho também, ó. Em breve ela tem que aparecer por aqui, né? Em breve ela vai aparecer, mas já ela tá dormindo, deixa ela quietinha, Deixa ela né? quietinha. Porque depois que a gente é mãe, a gente não quer mexer com o bebê dormindo. É. Deixa ela. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo.